Olá, seja bem-vindo a este canal. Você vai ouvir uma mensagem de fé do pastor José Oliveira. Na semana passada nós estudamos o passo da permissão e da obediência, é quando nós temos o aval de Deus para seguir em frente. Agora esses jovens filhos dos profetas, eles ensinam muitas coisas interessantes para nós, que hoje é o terceiro passo. Estava até conversando com o pastor Bruno, que faz a reunião das 17 horas, e hoje a mensagem realmente está impactante, a mensagem de hoje está muito edificante. Se você crer, abrir o seu coração, você vai ver que hoje Deus vai trazer respostas para a sua vida, amém? Todos estão aí com a mensagem em punho, estão com a mensagem nas mãos? Se não tiver, peça aqui a nossa equipe, os nossos obreiros estarão aqui juntamente conosco, amém? Você não tem, levante a mão aí e eles estarão indo até você. O pastor Sidmar está aqui, é o líder de salão, vai até você e entrega. O terceiro passo começa assim: e disse serve-te de ires com os teus servos, e disse, eu irei. Então aqui os filhos dos profetas, eles tinham recebido do profeta a direção, a permissão para estar ali alargando o caminho na qual eles estavam. O versículo começa, o nosso estudo começa ali quando eles estão no lugar, eles acham apertado e eles não querem se acomodar com aquele aperto, eles não querem se acomodar com aquele lugar, eles querem ampliar. Então o primeiro passo nosso foi sobre não se conformar, foi o que nós estudamos. Depois eles pedem, a gente pode então alargar aqui os caminhos? Pode, eles receberam o aval do profeta. E agora, mais do que importante, além de ir para trazer a mudança na vida deles, eles pediram também a presença do homem de Deus, o Eliseu, o profeta daquela época, que era a própria boca de Deus ali com os homens. Hoje nós temos acesso ao nosso Jesus, temos o Espírito Santo conosco, Jesus é o nosso intermediador, nós falamos com Deus, só que naquela época, aquele profeta era como se fosse a boca de Deus para todo aquele povo. Então aqui, quando eles disseram, o Senhor pode ir conosco, serve-te de ires conosco, e o profeta ali, muito sábio, eles viram a necessidade dos jovens, eram filhos de profetas, estavam também ali num processo de treinamento, posso dizer que seriam os auxiliares, estavam ali juntos, e o profeta falou, eu irei. A nossa mensagem hoje tem muitos pontos para nós estudarmos a partir dessa frase que o profeta falou. Se não tiver ninguém ali no plazo, pedir para o pastor Sidmar passar ali para a gente. Ele está lá? Glória a Deus. Então vamos continuar aqui. Estamos rumo à grande conquista dos milagres de Deus em nossas vidas. Mas como temos visto nas últimas lições, para tudo existe uma direção. Nossa vida sem propósito é infrutífera. E se não aprendermos primeiro a plantar, como esperaremos as colheitas, não é mesmo? Os filhos dos profetas, mais uma vez, nos dão uma grande lição para reconquistar aquilo que perdemos. Vale lembrar dos dois primeiros. Da primeira parte, não se conformar, o lugar era apertado, eles não estavam bem, não tinham tudo o que queriam. Então, tiveram a ideia de aumentar o ambiente que moravam, não se conformaram com a maneira que viviam. Esse foi o primeiro passo que nós estudamos, o não se conformar. Só que o não se conformar não implica apenas uma ideia positiva de que as coisas irão mudar, mas implica também numa atitude. E eles tiveram a permissão do profeta e obedeceram, que é o segundo passo. Diz assim, ao terem a ideia, pediram permissão para o profeta Eliseu, se eles poderiam ir. Foram assim obedientes ao cumprir o ide do profeta. O que eu acho interessante agora na sequência da história é que esses filhos dos profetas, esses jovens aprendizes, eles estavam muito interessados em realizar uma missão. Eles viram uma missão, identificaram uma missão que precisaria ser realizada, eles se colocaram à disposição e agora o mais importante, eles estavam pedindo a presença do profeta juntamente com eles. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10, que é melhor serem dois do que um, porque tem maior paga do trabalho, ou seja, vai conseguir realizar as coisas melhores. Eles viam a necessidade de ter alguém para ir junto, só que alguém mais experiente, só que alguém que pudesse acrescentar para eles. Se você tem uma decisão difícil, uma dúvida tremenda para tirar, você vai perguntar para alguém que tem o mesmo nível de inteligência, tem a mesma experiência que você tem? Não, você vai procurar alguém que saiba um pouco mais, que entenda melhor do assunto, ou estou errado? É assim que funciona, a gente precisa, na sala de aula o professor tem que saber pelo menos um pouco mais que o aluno. Eu já estudei com pessoas super inteligentes e vi um professor às vezes substituto para dar aula.
E o aluno passava a explicar para o professor a matéria que estava sendo dada e ensinava o que o professor teria de dizer. Dá certo isso? Não vai, os alunos não vão conseguir absorver muita coisa. Então eles viram a necessidade de ter alguém que sabia mais do que eles. Tem um escritor aí fora que diz que nós somos o resumo das 5 pessoas que estão próximas de nós. Acho que tem até um livro de como fazer amigos e influenciar pessoas. O pastor Sidmar é bom de leitura também. Se não me engano, esse livro ele fala isso, o autor. Então nós somos o resumo das pessoas que estão próximas da gente. Como assim? Se a pessoa é mal-humorada e ela passa a andar com pessoas de bom humor, pessoas simpáticas, carismáticas, qual é a tendência? É aquela pessoa também se tornar simpática. Eu vi um redator escrevendo, até falando sobre essa frase, de que a vida dele foi transformada quando ele passou a andar com pessoas de simpatia, bem-humoradas, coisa que ele não era. E as pessoas depois passaram a elogiar ele pelo comportamento dele, coisa que ele nunca tinha ouvido antes. Então a primeira coisa que esses jovens nos ensinam é ter conosco pessoas que nos levem para o alto. Pessoas que nos levem para cima, pessoas que venham acrescentar em nossas vidas. Foi o que aqueles jovens fizeram, pediram a direção. Agora no mundo de hoje, um mundo onde as pessoas são maldosas, onde há um mercado competitivo, mercado de trabalho, você entra, as pessoas querem puxar o tapete, querem derrubar, querem maldizer, querem fazer de você um alvo. As pessoas querem tirar de você a atenção sua do trabalho. Então você precisa entender que hoje, os seus amigos de verdade, aqueles que vão acrescentar realmente para você, vamos espiritualizar. Qual o seu amigo de verdade? É o próprio Deus. Ali o Eliseu, ele representava o próprio Deus na terra. Não era Deus, mas representava. Eles queriam uma companhia que fosse acrescentar. Você já prestou atenção nas pessoas que andam próximas de você? Se isso não for acrescentar, a Bíblia diz lá no Novo Testamento, Paulo dizendo, destes, afasta-te. Saia do círculo de pessoas que não querem o seu bem. Assim você vai continuar no caminho à restituição. Porque a pessoa que quer ter uma vida restituída, seja alegria, seja vida financeira, seja vida sentimental, com pessoas que levam para baixo, não vai adiantar nada. Você precisa de pessoas aliadas que estejam próximas a você e que te fazem não só se sentir bem, porque tem pessoas que fazem outras se sentir bem só com coisa errada. Você precisa de pessoas que realmente te aproximem de Deus. Eu lembro uma mensagem do pastor Rivelino, que ele dizia ali que as pessoas que devem estar próximas de você, são as pessoas que vão te aproximar de Deus. E deu o exemplo daquele paralítico, onde ali estavam os amigos dele, os 4 amigos, que subiram no telhado e desceram aquele paralítico, onde Jesus estava ali pregando, e ali ele recebeu o milagre, a cura dele. Ou seja, aqueles homens estavam preocupados na necessidade do outro. Se você está rodeado de pessoas que às vezes não atentam para a sua necessidade, não dão nem sequer um bom dia, para que você vai ficar insistindo nesse tipo de pessoa, nesse tipo de gente? Ah, mas a Bíblia diz, amai uns aos outros. O amar não se refere simplesmente ao comportamento de ter que ficar junto, ter que ir para casa, fazer um churrasco, tomar um tereré, não. Esse amor é você realmente desejar o bem, ponto, desejo bem, ora pela pessoa, queira que ela cresça também. Agora só para ficar junto, para aquela pessoa te levar para baixo, sai fora desse tipo de gente. O Roboão era um jovem, filho do Salomão. Quando ele estava para assumir o reinado, ele toma conselhos com os sábios, que eram conselheiros do pai dele, com os anciãos, e toma conselho com os jovens. O que os jovens ali, amigos dele, tinham para acrescentar para ele? Nada. Quem que ele ouviu? Foi aqueles jovens. E o reinado, que tinha 12 tribos, ficaram 2 tribos com ele, Judá e Benjamim. O resto se revoltou contra. Adiantou? Aquela presença, das amizades que ele tinha ali, acrescentou alguma coisa para ele? Não acrescentou. Eu irei, o profeta disse. E o nosso próprio Deus, ele também quer ir conosco. Por onde nós andarmos, ele quer ir, fazer companhia para sempre poder nos ajudar. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 33, no versículo 15. Êxodo, no capítulo 33, no versículo 15. Diz assim, Êxodo 33, 15. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Aqui o Moisés, você pode ver no subtítulo, que ele está rogando a presença de Deus para ir com eles. Aqui, se você começar a ler toda a história, você vai ver que aquele povo saindo do Egito, eles tinham de passar por certos lugares, e às vezes no deserto,
nós encontramos situações bem adversas, é frio ao extremo, é calor ao extremo, ali milhões de pessoas naquele lugar, e Moisés era o líder daquele povo. Ele falou: Deus, se a sua presença não for comigo, eu nem quero sair daqui. Se nós formos fazer essa oração, muitas decisões nossas que talvez iriam dar errado, passam a dar certo, passam a trazer para a nossa vida uma segurança. Quantas pessoas saíram do serviço sem pedir se Deus estava indo com ela? Quantas pessoas tomaram decisões sem perguntar para Deus se era a vontade de Deus, se era a vontade do Senhor? O pastor Jaime sempre conta um caso aqui de um homem que trabalhava, já não ganhava mal, ganhava bem, e ele recebeu uma proposta para ganhar entre 3 e 4 vezes mais o que ele ganhava. Qual foi a decisão dele? Ele nem pensou, ele já entrou nessa empresa, já ganhando muito bem, muito mais que ganhava antes, e entrou e começou a trabalhar ali. Com pouco tempo, o que aconteceu com a empresa? A empresa fechou. E agora, aquela pessoa que já tinha uma certa estabilidade, uma segurança financeira, agora ela passou a ganhar muito mais, só que tudo se acabou. Tudo minguou. Por quê? Porque ele não pediu a presença de Deus para ir com ele. Se ele tivesse pedido direção de Deus, ele saberia que o lugar dele era ali, iria ficar e ali iria dar frutos. Eu tenho um colega, um amigo meu, estudei com ele já no ensino fundamental, quando a gente ainda era pequenininho, estudamos na primeira série junto, eu tinha 6 anos de idade, e depois eu fiz faculdade com ele, me formei com ele, e ele contou para mim, esse ano, que o serviço que ele trabalhava anteriormente, ele ganhava muito bem. Ele estava num cargo muito bom, só que ele saiu de lá, só que ele não pediu a direção para estar saindo de lá. O tempo passou, a empresa que ele estava quebrou, fechou, foi para outra, no fim das contas, onde ele se firmou novamente? Onde ele tinha começado, só que agora ele já não estava ganhando o que ganhava antes, já estava ganhando 1/3 daquilo que tinha. Só que ele ligou para mim agradecendo por quê? Porque agora ele viu que Deus estava com ele nessa decisão de voltar para aquele lugar. Porque ali, agora ganhando muito pouco em relação ao que ele ganhava, ele conseguia administrar tudo, e ganhando muito pouco, posso dizer, ele comprou terreno, está morando na casa, está construindo aos poucos, adquiriu um carro, está cuidando de uma filha, e tudo está contribuindo para o crescimento dele. Como nós dissemos aqui no começo da oração, pega aquele pouco que você tem, coloca na mão do Senhor e Ele vai fazer o milagre acontecer. Esse amigo meu, esse colega meu, ele viu a necessidade de ir com a presença do Senhor. Depois que as coisas não deram certo, ele ainda voltou e conseguiu ter uma vida bem-sucedida. E é claro, agora as coisas vão caminhando novamente, as coisas vão melhorando. Só que a presença do Senhor precisa ir conosco. Tem uma jovem, ela trabalhava, ela não ganhava mal também, só que visando o crescimento, ela saiu do serviço onde estava, foi para um outro serviço. Naquele serviço, ela se perdeu, acabou se desviando da igreja, perdeu a moral, se desviou da igreja, hoje está afastada. Compensou? Acrescentou para a vida dela? Então você precisa fazer essa oração também para Deus. Deus, se a tua presença não for comigo, não permita que eu vá. O pastor Vitor deu um exemplo muito simples no culto das 9. Deus, é para eu atravessar a rua? Se não for para eu atravessar a rua, eu não quero nem ir. Uma coisa, mas é tão óbvio atravessar, só que em tudo, quando nós estamos em sintonia com o Pai, com o nosso Deus, Ele nos orienta para pequenas decisões e para decisões maiores. Você vai ver que a presença de Deus indo com você, você consegue passar por qualquer problema, passar por qualquer dificuldade e as coisas passam a dar certo. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Mateus 19, no versículo 21, para a gente já não perder tempo. Disse-lhe Jesus: se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Então essa foi a orientação que o Senhor Jesus deu para aquele jovem rico. Você vê que nós estamos falando de prosperidade, e aquele jovem, mesmo sendo rico, ele ainda tinha uma necessidade. Você vê que uma vida financeira boa não é sinônimo de alegria. É uma realização em uma área da vida. A prosperidade está em ser bem-sucedido em todas as áreas da vida. E aquele jovem falou: Jesus, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Aí ele fala: eu tenho guardado os mandamentos, honro pai e mãe e tal. E Jesus gostou daquilo. Falou: bom, agora falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ou seja, desprenda daquilo que você ama. Mas como assim? Amar ao dinheiro? No caso daquele jovem, ele não seguiu a Jesus.
Ou seja, ele amava o dinheiro mais do que ele amava o próprio Senhor, porque era uma orientação. Agora Jesus falando, vai, vende tudo que tem, vem e segue-me. Ou seja, por onde aquele jovem andasse, por onde aquele jovem fosse, a presença de Jesus estaria com ele também. Às vezes nós precisamos desprender de coisas, às vezes até amizades, como disse, ou até bens, para nós podermos andar com a presença de Jesus na nossa vida. A Bíblia depois não conta, não fala, não há mais relatos desse jovem. Agora, se ele andasse, se ele tivesse tomado a decisão ali de andar com Jesus, poderia acontecer muita coisa boa com ele. Mais tarde, Judas ele se enforca e ali eles precisam fazer um sorteio de um novo discípulo. Todos estão entendendo? Precisam fazer o sorteio de um novo discípulo. E ali no livro de Atos você vê que cai a sorte em Matias. E Matias ele se torna discípulo no lugar de Judas que se matou. Agora, se esse jovem estivesse seguindo a Jesus, será que talvez ele não seria esse discípulo ao invés do Matias? Não sei, não estou aqui querendo trazer heresia, mas são só ideias. A Bíblia não relata, não conta. Um pastor uma vez falou, ele poderia ser também o pregador dos milionários, dos bilionários, trazer para a vida daqueles homens bem-sucedidos que há algo mais importante que o dinheiro. Poderia ter feito a diferença, só que ele saiu triste e se retirou. Deus poderia ter feito um trabalho na vida dele. Não estou aqui, volto a dizer, trazendo heresia, mas ele poderia ser o 12º discípulo no lugar de Matias, ou alguém que fosse pregar direcionado para essas pessoas com poder aquisitivo mais alto. Há especulações de que esse jovem, mais para frente, ele é visto, quando Jesus é preso, saindo envolto de um lençol, correndo. Aí a capa dele cai e ele sai correndo nu. Alguém já viu essa parte na Bíblia? Lê comigo. Volto a dizer, não estou dizendo que é ele, mas há estudiosos que dizem que é, sendo ou não, a Bíblia não relata mais ele, mas imagina que terrível se realmente fosse esse jovem. Abre sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 51, Marcos 14, 51, e um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Olha que história triste, não sei quem é esse jovem, simplesmente passa. Eu até conversava com a minha noiva tempo atrás sobre esse jovem, como que a Bíblia traz 2 versículos e só fica nisso. Tudo há um sentido, nós iremos saber no dia que estivermos no céu, na glória, cada detalhe, tudo que nós quisermos saber, nós iremos saber, mas hoje não. Mas, o que isso quer dizer? Não sei, era o jovem? Não sei, a Bíblia não fala mais do jovem. O jovem fica apagado. Quando você não segue ao Senhor, quando a presença dele não vai contigo, você também acaba ficando apagado. A sua vida, que era para ser uma vida de sucesso, passa a ser uma vida de declínio, de derrota, de fracasso. Por quê? Porque a presença não foi contigo. Voltando para Mateus capítulo 19, olha o que Jesus responde depois da decisão desse jovem. Mateus 19, agora no versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Eu acredito que aqui, esses 100 vezes tanto seria na terra, seria aqui no nosso mundo, ele iria receber 100 vezes mais aqui, porque a Bíblia faz uma ligação aqui, 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Ou seja, além dele receber aqui 100 vezes mais, além dele ser bem sucedido aqui, se escolhesse seguir a Jesus, ele também estaria herdando a vida eterna depois. Ou seja, bem sucedido aqui e bem sucedido lá no céu, simplesmente porque obedeceu aquilo que Jesus, o próprio Jesus, estava falando com ele. Vamos continuar aqui na nossa leitura. Após a ideia e a permissão, faltava algo importante para eles: levar o profeta junto. E assim foi o que aconteceu. Quando perguntaram para o profeta se ele poderia ir com eles nessa missão, logo respondeu: eu irei. Entenda, você pode até conseguir a permissão para fazer algo, mas nesse meio tempo terá a opção de deixar o Senhor de fora ou levá-lo com você. Então é uma decisão, você pode levar o Senhor contigo ou você pode deixar ele de fora também. Eu separei aqui, nós não vamos abrir para não tomar tanto tempo, mas no Antigo Testamento, na época de batalhas ali, Josué assumindo o comando do povo, depois da morte de Moisés, ele assume o comando ali do povo, e eles
Então, em Josué capítulo 7, conta o relato de um homem chamado Acã, que ele tomou do anátema, daquilo que não podia pegar, e levou para a tenda dele, levou para a casa dele. E na batalha que eles tiveram, na batalha seguinte, contra a cidade de Ai, uma cidade minúscula comparada ao exército de Josué, eles perderam. E Josué ficou se lamentando: mas Deus, por que isso aconteceu? Olha o tamanho do nosso exército, nós somos envergonhados. Só que o Acã, ele tinha levado do pecado para a casa dele, e por ele ter levado do pecado, levado do anátema e tomado, eles, ao invés de vencerem, eles perderam, foram derrotados. Em contrapartida, lá no livro de Marcos, contando a história de Jairo, o que acontece? Jairo, ele vai até Jesus pedindo pela filha dele que estava doente, e leva Jesus até a casa dele. Ou seja, de um lado, um homem que leva do pecado, do anátema para casa, eles encontraram a morte, a derrota, e do outro lado, Jairo, que estava levando Jesus para casa, ele encontrou a vida, a ressurreição da filha dele. O que você levar consigo, o que você carregar juntamente com você, vai implicar diretamente na sua vida, nos seus resultados e na vida dos que estão próximos de você. Ali Jairo, ele presenciou o milagre na filha dele, e toda a família foi beneficiada com esse milagre. O Acã, por ter tomado do anátema e ter levado aquilo para a tenda dele, resultou na morte dele e de toda a família dele, porque agora eles precisavam ser aniquilados para Israel poder prosperar novamente. Saiba que as suas decisões, aquilo que você carrega consigo, pode te levar para cima, mas se for coisa errada também, pode te levar para baixo. Quantos aqui estão entendendo? Vamos continuar aqui a nossa leitura. Nossas conquistas terão grande influência dependendo de quem levamos conosco. Se porventura deixarmos o Senhor de fora de nossas ações, qualquer conquista que teremos não será edificada na palavra, e sim na força do braço, inteligência ou até mesmo na ciência. E em uma tempestade que vier, logo perderemos tudo que construímos, ou seja, não terá valido a pena. Não vale a pena caminhar sem a presença do Senhor, sem estar com Ele. Agora, mais que isso também serve para você: não vale a pena você caminhar com coisas erradas. O pecado trouxe a destruição. Jesus, a presença de Jesus trouxe vida para aquela casa. Você quer vida para sua casa? Quantos querem vida para casa? Quantos querem vida? Quantos querem saúde na área financeira? Todos querem. Agora, para isso, você precisa aprender a se desfazer de coisas que não acrescentam na sua vida. Há pessoas que elas se descobrem depois que mudam de um serviço, depois que passam a estudar em uma outra escola. Por quê? Ela via que as amizades antigas dela, que no momento da vida até ajudaram, serviram, já não estão mais acrescentando. Mas pastor, isso não é ingratidão? De maneira alguma. Você precisa deixar de lado o que não te leva para frente. Você precisa se apegar a pessoas que vão poder te ajudar. Não é a base do interesse, mas há pessoas pessimistas, pessoas que falam mal, que murmuram o tempo todo. Esse tipo de pessoa vai trazer para a sua vida um complexo tão grande que daqui a pouco você está igual a elas. Você está parecido, semelhante a elas. Já dizia a mamãe: diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. É mais ou menos assim que funciona. Escolha, selecione pessoas que te ajudam. Você tem ideia do impacto que traz você andar com quem te ajuda, com quem se preocupa realmente com você? Esse impacto é invadido toda a sua casa é beneficiada com uma ação sua correta. Não precisa abrir, eu mesmo abro aqui, Gênesis capítulo 12, foi o chamado de Abraão. O chamado de Abraão, que Abraão teve, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quem iria mostrar a terra para o Abraão? Era o próprio Deus. Deus ia conseguir mostrar algo para Abraão se Deus não estivesse com Abraão? Ou seja, a presença de Deus também estaria indo com Abraão. Ele não saiu sem saber para onde ia, sem direção, não. Deus estava indo com ele, mostrando a direção, dando para ele o caminho, mostrando a ele o caminho que ele deveria percorrer. Só que isso não serviu apenas para Abraão andar com a presença do Senhor. Você vê que isso serviu para o filho dele, Isaque. Quando ele estava ali no campo do inimigo, ali fazendo plantações, Deus falou: não desça ao Egito, fique aqui, e aí eu vou ficar contigo. O Isaque prosperou. Depois, passado esse entendimento também para o Jacó, agora para o neto do Abraão, quando estava ali na casa do Labão, que era tio dele, sogro dele, ali ele prosperou, porque quem estava com ele? Era Deus.
E em Gênesis 28, o Jacó ainda faz uma oração, que ele iria honrar o Senhor, é claro, mas se a presença do Senhor fosse com ele também. Se tu fores comigo, no caminho que faço, me der a comida para comer, me trazer a roupa para vestir, e em paz eu tornar para casa, o Senhor será o meu Deus. Ou seja, ele via a necessidade de também estar com a presença de Deus, só que isso não parou no Jacó não, José também, o que ele fazia prosperava, e o patrão dele via que o Senhor era com ele, Gênesis capítulo 39, ou seja, a decisão que Abraão teve de estar com a presença do Senhor, trouxe benefícios para toda a geração dele, para toda a casa. As decisões boas que você tomar em estar com o Senhor, em estar com pessoas que vão acrescentar para você, vai fazer a sua casa uma harmonia melhor, vai fazer que tudo venha prosperar, e as coisas vão fluir de maneira tão agradável, que você vai falar, nossa, as coisas estão indo de um jeito que antigamente eu lutava tanto para conseguir, porque agora o Senhor está com você. E não tem como você estar com Deus estando com anátema no meio, estando com um pecado no meio, levando para casa, às vezes é no pensamento, na hora de dormir, vem aquele desejo errado, aquele pensamento errado, já repreende, em nome de Jesus. Se você ficar dando lado, ficar dando brecha, infelizmente, irmão, o pecado vai te dominar, vai te arrastar para baixo, e não é isso que Deus quer para os filhos dele. Continuando aqui, aqui no estudo, vem o versículo sobre edificar a casa sobre a rocha, que nós precisamos, e a última parte aqui, leve o Senhor contigo. Por exemplo, pergunte para ele, Senhor, quero comprar esse bem, o Senhor permite? Já que permitiu, o Senhor vai comigo na loja? Coloca as palavras na minha boca e alegra o meu coração na escolha que vou fazer, e por aí vai. Os discípulos uma vez ficaram preocupados, mas Jesus, quando as pessoas vierem nos questionar do Senhor, o que a gente vai falar para elas? Aí Jesus responde em Mateus 10, 20, e o Espírito falará em vós. Ou seja, vai, eu vou estar com você, o meu Espírito vai te acompanhar, mas simplesmente decida, escolha estar comigo. A Bíblia conta a história, tem bastante conteúdo, um homem chamado Salomão, onde na casa dele ele recebeu uma rainha, a rainha de Sabá. Ela foi até a casa dele, estava ali com ele, e ela foi realmente não para especular, ela não foi ali realmente só para ver a vida que Salomão tinha, para depois ficar maldizendo, não, ela foi realmente com o coração aberto, e ela se admirou tanto com o que viu, que ela abençoou grandiosamente a vida daquele homem, com ouros, com pedras, especiarias, acrescentou. Não permita que entre na sua casa pessoas que querem só especular, pessoas que querem olhar o que você está fazendo para depois sair fofocando, não permita. Um homem chamado Ezequias, um rei, ele permitiu que o Merodach Baladã, em Isaías 39, você vai ler depois, fosse até a casa dele, e ali aquele homem viu todos os tesouros, ouro que ele tinha, as riquezas que ele tinha, e aquele homem saiu, Merodach. Passou o tempo, voltou e levou tudo embora. Não permita que esteja com você quem não quer o seu bem. Não permita que vá contigo pessoas que não querem que você venha se promover ou crescer na vida. Aqui teríamos mais coisas para falar, porém eu acredito que o que Deus tinha de falar com você, Ele já falou. Amém? Vamos lá aplaudir ao Senhor Jesus, se coloque de pé. Não esqueça de se inscrever neste canal, curtir essa mensagem e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa.